Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Saúde em Evidência na tela da TV Nova. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse encontro que a gente tem marcado todo sábado aqui no canal 22.1. É sempre um prazer trazer para você as dicas e orientações importantes na área da saúde. Começo falando a respeito dos nossos apoios. Conosco, a ESA, Líder Empresarial, Grupo LW e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde em evidência para você. Eu lembro que você pode acompanhar também pelas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. E a reprise também na tela do canal 22.1, o canal N2 Educação, também 22.2, toda quinta-feira a partir das 8 horas da noite. Esse encontro todo sábado aqui ao meio-dia na TV Nova. Hoje nós recebemos a doutora Giliane Cordeiro. Ela é psicóloga, ela também é doutoranda em psicologia, especialista em terapia cognitiva comportamental, também é biblioterapeuta e é professora aqui da ESA, a Autarquia de Ensino Superior de Arco Verde, a nossa convidada para participar conosco. Giliane, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, Tiago, muito obrigada. Boa noite. Saúde a todos que estão participando aqui do programa Saúde em Evidência. E queria agradecer, estou feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Coisa boa demais. Olha, a gente vai falar, infelizmente, sobre os impactos, né? Os impactos da pandemia, os impactos psicológicos, que são vários, né? Infelizmente, a gente vai tratar sobre esse assunto, trazer algumas dicas e orientações para você. E a gente preparou um VT com o tema do programa de hoje e vai acompanhar junto também com a doutora Giliane. Vamos lá? Vamos. Além da Covid-19, outro problema invisível cresce em paralelo ao coronavírus e traz sérias consequências a médio e longo prazo: os problemas psicológicos. O distanciamento social alterou os padrões de comportamento da sociedade, com o fechamento de escolas, a mudança dos métodos da logística de trabalho e de diversão, minando o contato próximo entre as pessoas, algo tão importante para a saúde mental. O convívio prolongado dentro de casa aumentou o risco de desajustes na dinâmica familiar. Somando-se a isso, as reduções de renda, o desemprego, que pioraram ainda mais a tensão sobre as famílias. Além da violência doméstica contra mulheres e crianças. E ainda as mortes de entes queridos em um curto espaço de tempo, juntamente à dificuldade para realizar os rituais de despedida, dificultando a experiência do luto e impedindo a adequada ressignificação das perdas, aumentando o estresse. Os sentimentos de impotência, medo, tédio, solidão e preocupação com o futuro, com o sustento das famílias, principalmente aqueles afetados diretamente em seus empregos e negócios, geram ansiedade e temor. A depressão e o sentimento de raiva emergem com força e o pânico é relatado com frequência. Observamos um aumento nos distúrbios alimentares, no uso de álcool, drogas, além de pensamentos suicidas. A desordem psíquica se agrava e a tensão com o noticiário sobre a alta nos casos, as mortes e a demora das vacinas demonstra o cenário de estresse que a sociedade enfrenta. Com mais um período de quarentena em diversos estados brasileiros, é inevitável concluirmos que os impactos na saúde mental da população serão sentidos por muito tempo e devem gerar uma atenção redobrada dos profissionais da área da saúde para o desenvolvimento de cuidados sobre o tema. Então, como cultivar uma mente saudável em meio a todo esse cenário? Impactos psicológicos da pandemia. Tema do programa Saúde em Evidência de hoje. Bem, Giliane, a gente viu que são vários os assuntos, né? É um tema bastante abrangente, são vários os impactos em diversas áreas. Eu queria te deixar à vontade para comentar sobre o que a gente viu agora e um pouco sobre esses impactos. Eu estou bem contente, Tiago, de estar aqui hoje, principalmente porque o VT vai mostrando a necessidade da gente olhar para a saúde mental, para pensar o adoecimento mental nessa perspectiva mais social, né? Durante muito tempo, a gente permaneceu tentando entender quais eram os fatores emocionais e negligenciando um pouco esses fatores, né, que são sociais, que chegam como um resultado dessa carga posta socialmente. Eu acredito que o VT ele vai mostrando para a gente uma série de pontos importantes de serem destacados, né? São universos de debates próprios. A gente podia fazer um Saúde em Evidência só falando sobre violência contra a mulher, outro só sobre a saúde mental de crianças, de idosos, e me coloco até à disposição
Mas a gente vai pincelando uma série de temas que são muito importantes. Inclusive, a gente começar entendendo que tivemos períodos nesse processo de adoecimento, né? Esse processo de enfrentamento da Covid. O primeiro período a gente vai vendo ali que tem uma mudança na rotina da gente. Um ano atrás eu estava chegando aqui, a gente estava conversando sobre esse mesmo assunto. Isso né? Mudança na nossa rotina e a gente vai ali tentando se adaptar. A gente tem um segundo momento, né, de estabilização, onde a gente se adapta um pouco à nova rotina. Mudança no cenário de movimentação na rua, a flexibilização que vai sendo posta, e a gente tem agora o atual terceiro momento da pandemia, que é um momento em que a gente se encontra inseguros em relação à negociação com a flexibilização. É interessante a gente entender isso, porque a gente vai percebendo que a nossa mente vai fazendo ondas de adaptação e renovação, adaptação e renovação. Quando a gente vai pensar sobre saúde mental, o que é a saúde mental? Senão a minha capacidade de lidar, manejar com fatores estressantes. E aí, se eu penso em ondas, eu vou entendendo que eu estou sempre sendo desestabilizada, sabe? Fico sem entender exatamente o que é que está acontecendo, vou buscar aquelas notícias novamente, e isso vai causando novas ansiedades. Isso é interessante da gente entender o quanto essa instabilidade ela afeta a gente. É importante também e muito interessante a gente partir desse pressuposto das manifestações sociais, das realidades sociais e o quanto isso impacta a gente. O adoecimento mental, ele não fala só de uma vivência emocional. Ele fala de vivências sociais, econômicas, políticas, culturais, né? E negligenciar isso é negligenciar boa parte da nossa vivência psíquica, sabe? Hoje em dia a gente tem trabalhado, tem debatido muito quando o tema é esse, né? Eu e vários outros psicólogas e psicólogos têm falado sobre isso, algo que é chamado de transtornos mentais comuns, TMC. Sabe? E são comuns não porque são naturalizados na nossa sociedade. A gente não quer naturalizar nenhuma doença, nenhum adoecimento. Mas são comuns porque ele tem uma maior incidência. Sabe? O que é que a gente vê como transtorno mental comum? Ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático e alguns sintomas muito frequentes atualmente, como o esquecimento, as queixas somáticas em grande quantidade, sabe? E aí é muito interessante, e eu queria muito citar uma pessoa que é um autor chamado Antônio Gramsci, sabe? Ele está ali dentro de um debate mais sociológico, mas ele traz dois pressupostos, dois conceitos que são bem interessantes e bons da gente pensar, que é falando sobre pessimismo e otimismo. Ele fala sobre o pessimismo da razão, bonito o nome, né? Pessimismo da razão, e o otimismo da vontade. A gente precisa partir disso para conseguir entender o nosso adoecimento. No pessimismo da razão, ele começa a dizer que eu não entendo nenhum adoecimento, nenhuma manifestação sintomatológica se eu não entendo a realidade social. E aí está a necessidade da gente olhar quais são cada um desses fatores, seja violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso. No otimismo da vontade, ele começa a dizer, eu vou entender a realidade, mas eu preciso pensar uma ação mobilizadora. O que é que me impele a enfrentar, a sair desse lugar? E é muito interessante porque quando a gente pensa toda essa situação social, com demandas infantis, demandas com misóginas, sabe? A gente vai entendendo que se a gente não se articula dentro de uma rede coletiva, de altruísmo mesmo, a gente não consegue pensar sobre redução dos impactos psicológicos se eu não coloco o dedo na ferida social. É preciso pensar. Observar por esse ponto, né? Isso, observar e, assim, mais do que isso, até pensar redes de apoio coletiva, sabe? Como é que eu consigo estar em contato com a minha comunidade, com as pessoas que são de confiança para mim, construindo essa rede colaborativa? Veja, é uma rede colaborativa em apoio emocional, mas é mais do que isso também. É apoio social, inclusive econômico.
Hoje, o adoecimento mental que a gente tem, ele perpassa principalmente isso, né? O medo em relação a como é que eu vou continuar me mantendo, o que é que vai acontecer com a economia brasileira, por que a gente não pode pensar, então, em redes de colaboração? Eu acho muito interessante a gente partir de um pressuposto, de um entendimento de que estamos em guerra. Entende? Estamos em guerra, o nosso inimigo é um vírus. Sabe? Se eu estou em guerra e eu preciso priorizar a humanidade, é claro que fatores como lucro, a acumulação de riqueza, precisa ser problematizado. Certo? Já foi de extrema importância que a senhora trouxe aqui agora. A gente vai ter mais uma participação em vídeo, dessa vez é do psicólogo André Aires. Ele nos enviou um vídeo também comentando a respeito do tema. Vamos acompanhar. Olá, Tiago. Quais são os possíveis impactos que o isolamento pode provocar em nós? Vamos pensar da seguinte forma: quando as nossas necessidades não são atendidas por alguma razão, necessidades de produção, de convívio, de movimentar o nosso corpo, de sobrevivência, acabam não sendo contempladas, a gente acaba gerando um estado de tensão no nosso corpo, no nosso organismo, que é uma forma natural, de trazer um ímpeto para atender nossas necessidades. Mas acontece um problema. Qual é o contexto desse isolamento? É um contexto de sobrevivência. Então, quando nós estamos muito amedrontados, muito assustados por um tempo muito prolongado, com diversos estímulos provocando isso, é natural a nossa mente também ficar com pensamentos recorrentes, catastróficos, com pensamentos pessimistas, no sentido e também muito agitada. E tudo isso vai trazendo uma grande sobrecarga à nossa mente, ao nosso organismo e, obviamente, às nossas relações. Isso vai reverberar de forma diferente em cada pessoa, pode ser através de dificuldades para dormir, de se relacionar, para algumas pessoas até mesmo de respirar, depende de como é que isso está afetando. Então, o que é necessário ser feito? Dentro desses impactos que o medo provoca e a ausência de convívio, de certas atividades fora de casa provoca. A gente conseguir manter as coisas em perspectiva, do que precisa ser feito, cuidar para que nossa mente não fique acelerada demais, sempre trazendo pausas, fazendo práticas de relaxamento, colocando as coisas em perspectivas para que nossa imaginação trabalhe apenas baseado em fatos, em dados realmente concretos do qual a gente possa se orientar dentro desse momento. E também a gente se apoiar com nossos familiares, amigos, como cidadãos uns aos outros, para termos mais coragem, mais firmeza, sentirmos cada vez mais amparados, vai fazermos também termos mais calma, mais equilíbrio para lidarmos com essas dificuldades que estamos tendo, enquanto o contexto se transforma. Bem, doutor, informações importantes que o doutor também trouxe para a gente, e queria que a senhora comentasse um pouco a respeito disso também. Ele destacou algo que eu achei interessante, que ele falou também sobre esse medo, Todos esses problemas que a gente está passando com relação a esses impactos, eu acho que tem em comum o medo em todos os aspectos, Isso. André é um amigo meu e eu fico até honrada em participar, comentando um pouco do vídeo dele. Ele é ótimo, bem sucinto no debate. Acho interessante quando ele traz isso do medo, é algo importante de ser destacado. Ele fala também sobre a catastrofização. Isso é bem interessante. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha muito com a noção de conflitos cognitivos, distorções cognitivas que a gente constrói. E a catastrofização é uma delas, sabe? Apesar de que eu acho que, de fato, nós estamos dentro de uma catástrofe, sabe? A gente não está... Não é um cenário muito bom. Não é uma distorção cognitiva, não. De fato, é uma catástrofe, sabe? Só que nós precisamos aprender a lidar com os pensamentos diante dessa catástrofe. André ele vai mencionando algumas práticas, que são práticas contemplativas, meditativas, que são muito interessantes e potentes recursos nesse momento. E aí eu fico pensando, seria interessante que a gente também entendesse um pouco do funcionamento da mente da gente nesse momento. Nós funcionamos, o nosso pensamento ele funciona a partir de crenças. Entende, Tiago? A gente pensa muito na terapia cognitivo-comportamental sobre crenças e pensamentos automáticos. A gente vai entendendo que a gente tem um cenário posto que causa na nossa mente uma crença muito frequente de que eu não consigo mudar nada, sabe? Esse problema que está aí, ele é muito maior do que eu não consigo pensar.
sabe? Eu não consigo intervir nessa situação. Isso vai causando duas possibilidades de pensamentos na gente, né? Que seriam as crenças racionais e as crenças irracionais. Numa crença irracional, a gente tem, tipo, eu não tenho condições de resolver esse problema é irresolutível, sabe? É impossível. Ou então, uma outra crença irracional frequente é tipo, eu não tenho condição emocional de lidar com esse problema, então eu vou me afastar, sabe? A gente termina tendo essa reação de dizer assim, vou me afastar porque eu não consigo resolver. Isso vem muito associado com a negação, com o medo que isso vai causando, a insegurança, que é ponto de partida para todos os transtornos comuns que eu estava falando, os transtornos mentais comuns, né? É interessante porque o André ele vai pontuando as crenças racionais, sabe? Que é eu começar a entender que eu não consigo resolver nada se eu não consigo lidar com a minha ansiedade. Se eu não pensar estratégias de controle do meu pensamento, das minhas reações emocionais, eu não vou conseguir pensar em soluções. E isso é muito potente, principalmente diante desse cenário, né, que diz para a gente, precisamos nos renovar. Precisamos nos renovar, sabe? Queria até deixar aqui essa proposta de que a gente começasse a prestar um pouco mais de atenção em quais são os pensamentos que estão sendo acionados na nossa mente. Qual é aquele pensamento que eu não consigo fugir dele? Ele é mais forte do que eu. De repente, ele chegou em mim, sabe? E aí a gente começa a entender, e dentro da psicologia tem um negócio muito interessante de dizer que a felicidade é você ter com quem contar. É muito interessante, acho massa isso, tá dentro ali das perspectivas mais interacionistas, mas vai pontuando para mim, esse pensamento que eu tenho, eu não devo lidar com ele sozinha, sabe? Temos as práticas contemplativas que são maravilhosas e que vão nos ensinando a lidar com esse pensamento, mas ainda mais importante é eu saber que o pensamento ele precisa ser verbalizado. Nesse momento é como se eu diminuísse tanto a densidade dele, como se também eu colocasse para a pessoa que está me escutando, eu compartilhasse o peso desse pensamento com a pessoa que está me escutando. Queria sugerir para todo mundo que está assistindo que a gente conseguisse construir uma lista breve, né, com 3 pessoas, 3 contatos de nossa confiança, que a gente pode acionar no momento em que um pensamento desse chega até nós, né? Pense dentro dessa lista. Uma primeira pessoa como um amigo, né, uma pessoa de sua confiança mais próxima, que está dentro de sua casa, relações mais estreitas. Uma segunda pessoa seria um desses agentes de saúde mental, né? Temos os psicólogos, os terapeutas, mas nós temos alguns agentes de saúde mental informais que são maravilhosos. Professores e professoras, lideranças religiosas, lideranças comunitárias, agentes comunitários de saúde. Inclusive, eu queria deixar até um beijo para a Antônia, que é a agente comunitária de saúde da minha rua, que é maravilhosa, né? E aí pensar nessas pessoas como pessoas que podem estar fazendo uma escuta ali também. Muitas vezes não são escutas psicológicas, mas são umas escutas afetivas e muito direcionadas a um cuidado. Em um terceiro lugar, eu queria que você colocasse no finalzinho da sua lista o número 188, que é do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? A gente tem lá no CVV um suporte direcionado às pessoas que já estão ali com alguma ideação suicida, que estão com pensamentos um pouco mais catastrofizados mesmo, entende? E que pode fazer um aconselhamento, uma escuta, uma intervenção mais pontual. Ótimo. Primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais saúde e evidência para você. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos,
todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Muito obrigado pelo carinho de sempre e pela sua audiência aqui conosco, todo sábado ao meio-dia no canal 22.1. Eu lembro que você pode acompanhar a reprise toda quinta, também no canal N2 Educação. E fica disponível nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Conosco, a AESA, Líder Empresarial, Grupo LW, e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde em evidência para você. Falando na AESA, né, professora Giliana? Sim. A senhora dá aula lá no curso de Psicologia da AESA. Nós temos mais uma participação para a gente falar e abordar o tema impactos psicológicos da pandemia. Nós recebemos um vídeo da Micheline Valério, que é coordenadora da mulher aqui em Arco Verde. Ela vai trazer um pouco dessa perspectiva com relação à violência doméstica, que infelizmente aumentou bastante. Micheline, seja bem-vinda ao nosso programa. Todos que acompanham Saúde e Evidência. Olá, Tiago, e todas e todos que acompanham o Saúde e Evidência. Hoje nós vamos conversar brevemente sobre os impactos dessa pandemia na violência contra a mulher. A gente sabe que a própria violência contra a mulher é considerada uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde, mas com a necessidade do isolamento, do distanciamento social, onde as autoridades sanitárias passaram a pedir que nós ficássemos em casa para nos protegermos, né, da infecção da Covid-19, aconteceu também uma potencialização da violência contra a mulher. As mulheres que já sofriam violência, elas passaram a estar em casa com os seus agressores, que estão consumindo mais bebidas alcoólicas e outras drogas, né? E que, de certa forma, levados por esse momento crítico, passaram também a cometer mais violência contra as mulheres. Que a gente temia era a diminuição dos boletins de ocorrência. E a gente, aqui em Arco Verde, a gente tem que fazer esse recorte, que não houve diminuição nos boletins de ocorrência. As mulheres que sofrem violência, nesse período de 1 ano, elas realmente acionaram as polícias e nós chegamos ao número de 610 boletins de ocorrência. A gente pode olhar para esses números e pensar que a violência aumentou. Porém, a gente tem que levar em conta a nossa população feminina, que chega a aproximadamente 39 mil mulheres. Então, a gente observa esses números como um aumento de notificação. As mulheres, elas não tiveram medo de procurar ajuda nesse momento de violência. Então, a gente precisa ajudar as mulheres para que elas denunciem e que seus vizinhos, seus familiares, ao ter notícia ou saber que essa mulher está sofrendo violência, procurem também as autoridades, incentivem essa mulher a sair desse ciclo de violência. Nós sabemos que não é fácil. Porém, se toda a sociedade abraçar essa causa e se envolver para proteger as mulheres, nós vamos conseguir minimizar o impacto da violência e também proteger nossas mulheres. Bem, Giliana, a gente viu e também foi abordado no nosso VT de abertura sobre esse tema, infelizmente lamentável também, durante a pandemia. Um dos principais impactos psicológicos foi esse aumento de violência doméstica, várias mulheres sendo agredidas por ter um maior tempo de convívio com seus companheiros. O que você comenta a respeito disso? Infelizmente, isso é uma realidade, né, que a gente tem visto. Parabenizo, inclusive, Micheline pelo trabalho que ela realiza, né? Gosto um bocado de vê-lo. E acho bem interessante a gente começar a pensar sobre alguns impactos dentro dessa realidade especificamente, certo? Gosto de mencionar, quando a gente está falando sobre a violência doméstica, sobre uma síndrome, Tiago. É muito falado sobre algo chamado de síndrome do desamparo aprendido. Quando a gente pensa ali dentro das abordagens da psicologia, existe a análise do comportamento. E aí a análise do comportamento, ela vai dizer para a gente que quando eu estou em um ambiente que ele não tem, é um termozinho técnico usado, é controlabilidade.
certo? Ou seja, é um ambiente que hoje está de um jeito, amanhã está de outro, muda muito, sabe? E isso vai me deixando insegura. Esses ambientes, frequentemente, eles vão desencadeando essa situação de desamparo aprendido, sabe? O que é o desamparo aprendido? Eu começar a ter uma vivência psíquica, sabe? Muito relacionada por uma ideia de que eu não tenho um amparo financeiro, econômico, e eu não tenho um amparo emocional. As mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas frequentemente apresentam vivências psicológicas dentro do desamparo aprendido. Elas vão entendendo que eu não posso sair dessa situação porque eu não tenho como me sustentar, ou então eu preciso ficar porque eu tenho um filho e ele afetivamente precisa dessa pessoa, ou então eu mesma dependo afetivamente dessa pessoa, e vai se gerando uma rede de pensamentos na cabeça dessa mulher que diz, eu estou desamparada. Entende? Ela aprende, ela introjeta em si uma ideia de um desamparo, sabe? E isso é muito interessante, porque aí a gente vai conseguindo entender, por exemplo, mulheres que permanecem numa situação de violência, e a importância gigantesca do que Micheline vai dizendo, né? Apoiar para que essa mulher ela consiga romper com esse ciclo de violência, entendendo que, e aí é interessante, porque socialmente às vezes a gente tem um estereótipo de que tipo, ela está ali naquela situação de violência porque ela gosta, ela está achando bom. E, mais uma vez, eu vitimizo a mulher, sabe? É interessante a gente entendendo que tem uma vivência psíquica. Existe um pensamento que é acionado e que é mais forte do que ela, que vai dizendo, eu não tenho para onde, eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho para onde ir. O desamparo aprendido. É interessante a gente pensar sobre isso, porque a gente vai entendendo que o desamparo aprendido tem esses dois fatores, emocional e econômico. Então, não adianta eu estar só dando um apoio a essa mulher no sentido, abandone, saia da situação de violência, ou então eu estar só denunciando as situações de violência, que são importantíssimas. Ótimo, façam as denúncias, sim, né? Em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim, com certeza, mas que eu entenda o que eu estava falando nesse instante, as redes colaborativas. Percebe? Se eu estou dizendo que o desamparo aprendido ele tem um fator econômico, antes de pensar sobre a necessidade dela sair dessa violência, porque eu não penso junto com essa mulher estratégias para que ela possa se manter, fugir do agressor, estar segura. Eu quero dar suporte emocional, mas eu também quero dar suporte ao que dá estabilidade emocional, que é o suporte financeiro. Eu não posso dar o dinheiro, mas eu posso ser uma rede de colaboração que vai pensando onde é que tu pode trabalhar, quem é que pode te ajudar, onde é que tu pode pensar que um outro apoio, empregabilidade ou empreendedorismo, enfim, sabe? Eu acho bem interessante isso e pontuo porque as vivências psicológicas hoje estão marcadas pelo fator financeiro, econômico, medo da crise, certo? E muitas mulheres que permanecem aí por medo do desamparo. Pegando o gancho nessa questão da toda a economia e muitas pessoas que perderam emprego, várias empresas que fecharam. Eu lembro que ano passado você esteve conosco e a gente comentou um pouco a respeito da corrida frenética das pessoas aos supermercados para se manter, para suprir. A questão do álcool que faltou, todo mundo lembra disso no início da pandemia. Papel higiênico. Papel higiênico, você falou, tocou nesse assunto. Com relação a esses impactos, era muito recente a gente comentar naquele tempo ainda. Um ano depois, como é que você vê a evolução dessas situações para que esses impactos sejam visíveis hoje e o que eles vão gerar daqui a anos, né? Porque a gente ainda está no meio da pandemia, ainda está vivendo esse tempo. O que isso pode gerar em termos de doenças, ansiedade, depressão, medo? O que você pode detalhar a respeito disso, Juliana? Esse fator é chamado de histeria do capitalismo, sabe? Gerando uma série de vivências psicológicas, né? Reações psicológicas como isso. Eu saí louca comprando papel higiênico, comprar todo o álcool que eu puder. E é interessante a gente entender que isso é uma vivência histérica, e é uma vivência histérica do capitalismo, porque só quem consegue estar fazendo essas coisas é quem tem dinheiro para comprar todo o papel higiênico que tem dentro do supermercado, sabe? Eu acho interessante pensar, e eu acredito nisso, que a gente ainda está dentro dessa histeria do capitalismo, sabe? Só que agora em outros termos. A gente está com medo de não ter taxas de lucro como a gente tinha antes,
sabe? Acho interessante isso, porque vai dizendo para a gente que hoje a nossa ideia, né, o nosso pressuposto hoje é a sobrevivência, entende? Então não é a acumulação do capital, não é o lucro. Então a gente precisa ir partindo de uma outra ideia de que, tipo, queremos manter os empregos, sabe? E por vezes isso vai implicar na redução dos nossos lucros, sabe? Mas nós queremos manter o nosso negócio funcionando, sabe? Eu acho que é interessante começar a pensar sobre isso e entender que a lógica do capital, a lógica do acúmulo do capital, ele precisa hoje ser questionado e subvertido em prol da manutenção do coletivo. Sabe, Tiago? Importante isso que você falou também da questão do capital, mas a gente vê também as famílias que estão desassistidas. E essas famílias pobres, carentes, que não têm esse capital, o que esses impactos psicológicos vão gerar nessas famílias, principalmente nos mais jovens, adolescentes, as crianças? A gente viu um debate muito grande com relação a essas aulas, né? Você é professora, você sabe disso, Juliana. Mas alunos diversos, de municípios diversos do estado, do restante do país, não têm acesso à internet, não têm acesso à educação como algumas pessoas que têm uma condição de vida melhor. Esses impactos, quais serão esses impactos psicológicos nessas pessoas? Esses impactos psicológicos, eles perpassam a situação social deles, não é isso? E aí, se eu vou pensando, pessoas que estão numa classe mais comprometida, né, na pobreza, a gente vê o aumento da pobreza, né, aumento da miséria, aumento das pessoas pedindo na rua, e isso necessariamente vai causando uma infinidade de problemas psicológicos que a gente não consegue nem mensurar. Entende, Tiago? São vivências diversas, relacionadas com violência, relacionadas com abuso de álcool e outras drogas, relacionadas com dificuldade de acesso à escolaridade, né? Isso tem sido algo muito forte, que a gente tem pensado muito dentro de uma ideia dos infopobres, né? A gente pensa que todo mundo tem esse recurso e nem todo mundo tem, e até os que têm não sabem exatamente como utilizá-los. Eu não consigo dizer para você quais são os impactos psicológicos, sabe, dessa realidade que perpassa miséria da população. Eu não consigo entender, sabe? Eu não consigo pensar. Mas eu consigo pensar que a gente consegue reduzir a partir do fortalecimento das comunidades, sabe? E aí penso muito sobre a reestruturação de sedes comunitárias, o fortalecimento dos movimentos sociais, das lideranças comunitárias como esse fator de enfrentamento ao adoecimento. Entende? É muito interessante isso, porque a gente vai dizendo, existe uma vivência psíquica, mas que ela não consegue ser cuidada, ela não consegue ser tratada se eu não conseguir colocar o dedo na ferida social. E aí isso perpassa um super debate político. Entende? Quero destacar com você outra coisa que a gente viu no VT de abertura, que foi com relação às notícias, noticiário, mortes, casos, demora na vacina. O que é que isso implica na nossa vida com relação a esses impactos psicológicos, que é o que a gente está discutindo? Essa ansiedade, esse medo, esse receio, esse temor, esses números de depressão, de suicídio, que infelizmente estão aumentando, isso são gatilhos das pessoas que estão sendo acionados, ou de fato a pandemia aumentou e muito esse tipo de sentimento na população? Não, aumentou, sabe? Mas acredito que existem gatilhos também. A gente vai vendo que aumenta a incidência de sintomas, mas existem super gatilhos, inclusive relacionados com o acesso à vacina, com a flexibilização, as pessoas com muito medo de voltar a trabalhar. Já vi demandas das pessoas com medo, com insegurança em relação à própria vacina. Será que imuniza? Como é que é isso? E aí não entende muito bem como é essa coisa da redução do sintoma, da probabilidade do adoecimento, sabe? E aí entendo, sim, existem alguns gatilhos, mas a gente precisa pensar no nosso funcionamento, né? Precisamos retornar, a gente precisa se manter produtivo economicamente, precisa trabalhar. Como é que a gente supera isso, então? Como é que a gente supera isso? Como é que eu consigo superar isso? E aí eu lhe lanço novamente a pergunta: como é que eu consigo superar isso psicologicamente se é um fator social? Entende? Será que existe, de fato, uma manobra psicológica que eu consiga fazer, que consiga me tirar dessa realidade, desse adoecimento posto socialmente?
Entende? Eu fico pensando, as terapias complementares, né? Você estava falando da biblioterapia, tem sido maravilhoso para mim. A gente compartilha leituras, né? Sou eu, Carolina Arcoverde, aqui na cidade, Juliana Aguiar, até secretária de Cultura, e a gente compartilha essas leituras como uma estratégia terapêutica. Tem sido maravilhoso e potente. Tira a gente um pouco dessa realidade de hoje, e eu consigo pensar demandas psicológicas, mas eu não coloco o dedo na ferida. O que é que tem causado em mim o adoecimento? E aí, entendendo que a pobreza é esse super gatilho de adoecimento e de chegada na criminalidade, então não existe uma manobra que não perpasse uma ação social. Entende? Um processo emancipatório de quem eu sou como sujeito social. Eu percebo que você destaca bastante essa questão da gente olhar pelo outro ponto de vista, isso, né? Isso. E aí o reflexo da sociedade é esse, né, Juliana? Olhar muito os problemas, a situação, a dificuldade. Mas é importante isso que você está falando, Juliane, porque a gente precisa mudar esse conceito e essa visão, olhar pelo outro lado, pelo outro ponto de vista com relação ao que desencadeia isso. Né? Eu tenho costumado dizer que saúde mental é uma opção diária, né? Nós precisamos fazer uma opção diária por me manter bem, sabe? Mas saúde mental é também uma experiência política, sabe? Eu não tenho como pensar o manejo de minhas demandas se eu não me coloco como sujeito social. E quem consome isso 24 horas por dia? Hein? Quem vive disso, de consumir essas notícias ruins? Que a gente vê o noticiário destacando bastante. Lógico, está acontecendo, a pandemia está aí, mas tem gente que faz questão de falar do que é ruim. Né? E você falou de uma lista no início com relação a aproximar pessoas boas, confiáveis. Como é que a gente pode superar isso? Isso. Lembra do que eu falei no começo, do Antônio Gramsci? Né? É o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Eu vou no pessimismo da razão, me aproximar dessa realidade, conhecer a realidade, entender, né? Mas eu tenho o otimismo da vontade. Eu preciso entender, criar uma ação mobilizadora, sabe? E aí eu vou pensando na potência das articulações comunitárias, que a gente via mais antigamente, sociedades tradicionais, né? O quanto a conversa do pé de porta, né? Aquele colocar as cadeiras na calçada eram potentes como um manejo emocional e a criação de uma articulação de apoio econômico também. Mas como é que a gente pode se aproximar mais com essa pandemia e distanciando a gente? Vou pedir para que você responda no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde em Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com o Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência de sempre. Lembre dos nossos apoios. Conosco a AESA, Líder Empresarial, Grupo LW e Colégio São Domingos, juntos fazendo Saúde e Evidência para você. Eu lembro sempre que você pode acompanhar a reprise também do Saúde e Evidência toda quinta, a partir das 8 horas da noite, no canal N2 Educação, e fica disponível nas nossas redes sociais,
Facebook e YouTube e Instagram da TV LW. Giliane, deixei uma pergunta para você no último bloco com relação a essa proximidade. Como é que a gente se aproxima das pessoas com tanto distanciamento social, com tanta quarentena? Como é que a gente pode diminuir esses impactos? Isso. Você está danado hoje, hein, Tiago? Queria lembrar uma coisa, que o distanciamento é físico, mas não é social, né? E aí a ideia é que a gente possa pensar quais são esses recursos que nós temos de tentativa, né, para conseguir burlar um pouco a privação. Celular, enfim, as tecnologias, a internet, a rádio, que tem se tornado algo super potente, as áreas rurais retornando muito, né, a audiência das rádios. E é isso, a gente está isolado fisicamente, mas nós não precisamos estar isolados socialmente. Isso vai chegar, né, no que eu estava chamando dos infopobres, com certeza, as pessoas que não têm recurso à tecnologia. E, mais uma vez, a gente toca mais um pouco na questão política, né? A necessidade de a gente pensar também algumas políticas que pensem sobre a distribuição desses recursos tecnológicos para quem não tem, e quem não tem hoje está basicamente excluído da sociedade, uma vez que a gente tem se comunicado principalmente através dos recursos tecnológicos, né? Só isso. O isolamento, ele é físico, mas ele não é social. Mas eu vou aproveitar outro gancho. Vai. Com relação a isso. Muitas pessoas acabam demonstrando quadros depressivos e de ansiedade e ficam presas nesses meios, né? No celular, na internet, e não querem mais de jeito nenhum sair do quarto. A gente, infelizmente, vê muito dessa situação. E aí? Pensar a rotina. Pensar a rotina, né? O universo, o mundo da gente também não é só Covid. Existem outras demandas. E aí, a gente tem o André falando para a gente sobre essas técnicas contemplativas, né? As terapias integrativas, meditação. Eu acabei de falar sobre o potencial da literatura, né? Com esse trabalho com a biblioterapia. Quem sabe a gente consiga pensar algumas atividades. A gente tem pensado muito sobre outras estratégias que são super estratégias de autocuidado. Queria até abrir um parênteses aqui, porque eu estou nessa vibe hoje, né? De dizer que autocuidado não é só uma atividade que eu faço, né? Que para mim é interessante e prazerosa, tomar um suco verde, fazer um exercício físico, yoga, sabe? É isso também, mas é também, mais uma vez, eu tocar nesse ponto, nessa tecla, é também uma estratégia política, sabe? É interessante lembrar, e aí eu sinto um autor que traz, que é a premissa do debate de autocuidado, que é o Michel Foucault, sabe? Ele pensa muito sobre as práticas de si. E aí veja, as práticas de si como um recurso para eu conseguir fugir a um negócio, é um termo técnico também, chamado de governamentalidade. Quando eu vou pensando as minhas práticas, as práticas de mim, né, as práticas de si, eu consigo ir construindo uma mente mais emancipada, sabe? E aí eu vou conseguindo chegar ali, ó, no otimismo, sabe? É isso. Queria só lembrar mais uma coisa. Existem uma série de dicas que eu, inclusive, já dei lá no encontro passado da gente. Muitos psicólogas têm dado. Tem sido maravilhoso. São dicas que funcionam muito. Você pensar os seus horários, né? As suas atividades do dia. O que é que eu consigo fazer para reduzir um pouco a minha ansiedade? Inclusive, lembrando que quem está trabalhando no home office, quem está estudando em casa, com as aulas remotas, tem um aumento incrível das atividades que precisa estar fazendo, entregando. Então, a construção ali das rotinas, certo? Inclusive, botando dentro dessa rotina, qual é o tempo que você vai estar ali consumindo notícia, para que isso não se transforme também no gatilho. A gente está falando sobre emancipação, um processo de olhar para a saúde mental de uma forma crítica, numa perspectiva crítica, mas a gente não quer também estar mergulhado o tempo todo nas mazelas sociais, né, nas demandas políticas, porque isso também vai me adoecer. E aí eu ir pensando, dentro ali da minha rotina diária, qual é o tempozinho que eu vou tirar para eu estar consumindo as notícias, assistindo Saúde em Evidência, né, e depois fazendo outras coisas também, porque é a vida que segue, né? Vida que segue.
Mais uma participação, dessa vez a gente chama o Dr. Pedro Gabriel, que sempre marca a presença aqui no Saúde e Evidência, trazendo sempre uma explanação maravilhosa para nós e pertinente ao tema que a gente trabalha. Dr. Pedro, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Tiago. Olá, amigos da TV LW, da TV Nova Nordeste, afiliada da TV Cultura. Tiago, falaremos hoje sobre o amor, sobre os desenlaces, diante da infeliz e triste notícia do aumento galopante dos números de divórcios e da ocorrência de violência doméstica em nosso estado. Crescidos desde o ano passado, quando esse cômputo ele aumentou em mais de 80% só em Pernambuco e ainda mais em outros estados, e agora nesse ano já passa dos 100%, o que significa que a quantidade de dissoluções praticamente dobrou e a quantidade de prática de violência doméstica, com agressões físicas inclusive, praticamente triplicou. Tiago, a dificuldade de se levar a cabo o projeto de uma vida a dois é notável. O projeto amoroso, o projeto que incorpora dentro da sua intimidade a presença e os anseios e as características de uma outra pessoa, é um dos projetos mais difíceis, mas é também um dos mais necessários, um dos mais urgentes, um dos mais prazerosos. Ninguém ama, Tiago, por causa de. Segundo Antônio Vieira, o maior orador do período barroco, a gente sempre ama não por causa de, mas sempre apesar de. Percebe? Ou seja, segundo o padre Antônio Vieira, se alguém ama por um motivo, essa pessoa é agradecida. E se ela ama para um motivo, essa pessoa é interesseira. Amor é gratuito. Amor, de Cecília Meirelles, é estado de graça. É um fruto colhido sem razão, sem motivo, sem finalidade. O amor espontâneo e a manutenção desse estado de graça e de espontaneidade é, de fato, um dos grandes desafios dessa vida. Isso porque a nossa vontade é vacilante, a natureza possui 4 estações bem definidas, nós possuímos, segundo Fernando Pessoa, mais de 400 estações e muitas delas simultâneas acontecendo ao mesmo tempo. Em nosso coração, a cálida primavera e o tortuoso inverno acontecem muitas vezes simultaneamente. Nossa vontade é vacilante, já disse o Vinícius de Moraes naquela canção, que a felicidade é uma folha que o vento vai levando pelo ar, brilha tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. O coronavírus, o isolamento, a proximidade cada vez maior dos casais foi talvez o equivalente a essa cessação desse vento pululante que costumava impulsionar o amor, que costumava acalentar os amantes. Muitas pessoas, lamentavelmente, se casam pela mesma razão a qual se divorciam, por não conhecerem seus parceiros. De modo que nesse momento de tanta aflição, de tanta solidão, de tanto desespero para algumas pessoas, que tarefa mais nobre, que tarefa mais urgente, se não a de conhecer esse ilustre, esse solene desconhecido que habita com você a sua vida, a sua cama. Não desista do amor. Dê a essa insatisfação uma outra solução. O Carlos Drummond de Andrade, ele nos diz, num belíssimo poema, amor é o que se aprende no limite, depois de arquivada toda a ciência herdada e ouvida. Amor começa tarde. Quem sabe, agora, depois de tantos desafios, não seja para vocês que nos escutam o tempo do amor, o tempo da renovação. Conversem, procurem uma terapia de casal, uma terapia individual, um processo de análise ou qualquer coisa que possa resgatar dentro do coração de vocês aquela tonalidade doce e macia do primeiro encontro e que ainda resta aí, dentro de vocês que nos escutam. Tiago, um abraço para você, um abraço para todas as pessoas que mantêm as suas relações da maneira que podem, que o amor e que a beleza possam salvar e repovoar esse mundo cada vez mais seco. Um abraço, meus amigos. Obrigado, doutor Pedro, pela sua participação mais uma vez. Giliane, ele destacou uma questão interessante que é com relação aos divórcios, né? O aumento dos divórcios. A gente falou a respeito do convívio das famílias cada vez mais próximas por conta do isolamento.
ele falou a respeito do aumento desses divórcios. Queria que você comentasse a respeito disso. Acho bem interessante a fala dele e até parabenizo, né? Acreditando que é isso, sabe? Existe um aumento dos divórcios, mas existe também uma grande possibilidade da gente estar se redescobrindo dentro da família. Percebe, Tiago? Vou pensando um pouco sobre o que ele fala em relação ao amor gratuito, né, que está ali pronto a vencer certas adversidades, adoecimento, restrição financeira, enfim. Um casal que está dentro de casa constantemente, por vezes até acompanhado de crianças, está posto um desafio ali, é um desafio de convivência, né, um desafio de respeito, é um desafio de criação de novas formas de interação. Como é que eu consigo estar ali com aquela criança dentro de casa, por exemplo, né, me reinventando? E aí eu queria propor um pouco disso, né, para os casais que estão em casa, estão vendo certas crises que vão se anunciando, e vão se anunciando também porque conviver é um desafio diário, né? Queria propor que a gente começasse a pensar formas de nos descobrir, para a gente não terminar, como o nosso colega diz, né? Me separando porque eu não conheço, me casei sem conhecê-lo e me separei sem conhecê-lo também, né? Por que a gente não pensa algumas atividades, sejam filmes, sejam leituras compartilhadas, né? Coisas que de repente a gente nunca fez, que a gente pode estar trazendo para a nossa rotina do lar. Tenho algumas amigas que têm adotado algumas práticas, tem sido bem bonito, né? São práticas de cuidar do jardim junto com as crianças, e aí já traz uma valorização da natureza, pensar as atividades culinárias como uma possibilidade de interação, de apoio, de estar junto, de estar aprendendo junto, né? Algumas pessoas trabalham também com o evangelho no lar, né? Que é independente da sua questão religiosa, né? Mas que também é uma prática que pode te auxiliar, né? A religiosidade, as minhas experiências espirituais são uma grande ferramenta de enfrentamento ao adoecimento psíquico. Então, eu queria sugerir isso, né? Que a gente fosse acreditando na potencialidade, na possibilidade da gente se redescobrir como esposo, como esposa, como pai, como mãe, como tia, avó, enfim, né, essa grande rede de colaboração que a gente tem nas famílias estendidas hoje em dia. Acho muito bonito, gostei, mas acho que é importante a gente olhar também que o amor é via de mão dupla, né? Não existe gratuidade, não existe amor onde a violência tocou, né? Então, amo, sim, mas eu me respeito também. Qualquer situação que chegue, né, margeando a violência, ou que tenha uma violência propriamente dita, seja física, psicológica, financeira, enfim, né, entenda que o amor maior é o amor próprio, né, ainda que eu tenha família, e família implica em doação, mas família não implica em desrespeito e violência. É interessante também porque essa violência ela abrange várias áreas, né? Não é só a violência física, né? Ela tem, como você falou, violência emocional, simbólica, violência financeira. Né? Isso. Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na ESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a ESA para ajudar a realizar.
Voltamos com o programa Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Obrigado pelo carinho e pela audiência de sempre nesse encontro que a gente tem todo sábado ao meio-dia aqui no canal 22.1. Lembro para você acompanhar também a reprise toda quinta no canal N2 Educação, nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW e também pelo nosso site. Acesse www.tvlw.com.br. Lá também tem o nosso programa TV LW Online, lá no site TV LW Online. Você clica lá e tem vários programas, né? Vários Saúdes e Evidências lá para você. Várias participações que a gente teve durante os últimos meses e lá você pode assistir a hora e quando quiser. Giliane, voltando ao nosso tema, às nossas conversas com relação a esses impactos psicológicos, eu queria que você falasse também um pouco a respeito das crianças. Foram privadas, né? Por conta das aulas suspensas, incerteza com relação à volta. E criança é alegria, criança é diversão, criança é pular, brincar, correr, e eles estão presos literalmente em casa. A gente que tem filho vê isso nitidamente. Como é que você pode falar a respeito disso com relação às crianças e principalmente para nós pais? Como é que a gente pode lidar com isso para que esses impactos não sejam tão fortes nas crianças e nos adolescentes? Eu acho que isso é uma questão que precisa de um cuidado, sabe, Tiago? Porque a gente está falando que a criança ela se desenvolve na interação. Mas ela não está tendo interação, como é que ela vai se desenvolver, sabe? A gente fala muito e a gente dá até um aspecto de ênfase ao desenvolvimento psicomotor da criança e que a gente precisa, como pais, como acompanhadores, responsáveis dessas crianças, estar pensando sobre técnicas, né? Queria sugerir que quem está assistindo a gente desse uma olhada, né, no YouTube, nesses recursos, para pensar algumas atividades e veja, é até uma possibilidade da gente estar estreitando laços, né? Como eu estava dizendo, entrar no universo do outro, né? No caso da criança, entrar no universo lúdico. Pensar possibilidades para que eu consiga, tá tirando a criança do pouquinho da tela, né? Porque a gente já entendeu que o abuso de tela pode repercutir num déficit de aprendizagem dessa criança. Então, eu, como cuidadora, como cuidador, eu preciso necessariamente pensar estratégias, né? E o YouTube está cheio de vídeos que trazem ideias caseiras de circuitos psicomotores, né? Ideias caseiras de atividades lúdicas para eu estar fazendo com a criança. E veja, isso é até uma possibilidade da gente estar resgatando um pouco desse universo, entrando em contato com a minha criança interior, por vezes esquecida, né? E chegar ali e propor uma nova atividade para a criança. É interessante isso, porque eu vou dando, e aí eu lembrar que a brincadeira é esse recurso onde a criança dá vazão às suas demandas psíquicas, né, através do desenho, do brincar, da representação com os bonecos, da interação com quem está dentro de casa. Eu consigo dar vazão às minhas demandas psíquicas. Se eu não consigo estar próximo de minhas professores, colegas e tal, eu preciso que a criança vá dando essa vazão, né? E aí, veja, ainda tem uma oportunidade de repente conseguir fazer uma observação e orientar um psicólogo, uma psicóloga que venha fazer um atendimento, né? Então, seria basicamente isso, a gente pensar nesse universo, o universo da leitura, o universo da representação, dos brinquedos, né? E até experimentar um pouco, me aventurar nisso, em sentar, pegar um brinquedo e de repente um pai, uma mãe brincar num esporte dentro de casa, sabe? Seja um futebol de botão. Tu já brincou de futebol de botão? Bastante. Bom demais, né? Então, diferentes possibilidades que a gente tem. A gente não necessariamente precisa ter espaço, né? Existem alguns esportes, algumas práticas, e inclusive práticas psicomotoras que podem ser feitas em ambientes mais com espaço restrito, sabe? E aí é isso. Queria dar uma sugestão também da gente conseguir olhar no YouTube. Tem algumas contadoras de histórias, né, que são muito potentes. A literatura infantil é um recurso muito potente para a criança conseguir falar sobre certos assuntos, né? A gente tem o Fafá Conta, e aí já estou fazendo uma propaganda, né? A Carol Levi, que são duas contadoras maravilhosas, que têm uma série de histórias que falam sobre diferentes temas, do abuso sexual, sabe? Violência sexual, a gênero, a uma educação pautada no respeito,
Enfim, né? Dá uma olhadinha lá, dá uma olhadinha e pensa a possibilidade de tu trazer um conto para aproximar você, sua criança, e a sua criança conseguir dar essa vazão. Giliana, eu quero agradecer a tua presença aqui conosco, foi ótimo mais uma vez. O espaço é seu para as suas considerações finais. Obrigada, Tiago. Eu queria agradecer, né, a você, a toda a equipe que está aqui com a gente. Eu queria agradecer também as pessoas que estão nos assistindo, né, assistindo o programa, mas também quero agradecer a todos os meus parceiros, parceiras, né? É a minha família que está em casa também me dando meu apoio psicológico para que eu possa estar aqui, assim como aos meus alunos, alunas, né? A minha rede de colaboração que permite que eu seja quem eu sou, que eu esteja estável hoje, sabe? Obrigada, gente. Fique em casa se puder, né? E não hesite em pedir ajuda. Obrigado, Giliane, mais uma vez. Agradeço a você pela tua audiência, pela tua companhia. Lembro a você que a reprise fica disponível também nas nossas redes sociais. Você pode assistir quinta-feira, 8 da noite, no canal N2 Educação. Agradecer a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, na técnica, Zilma Leite, na direção geral, Lídio Maciel. Para você, excelente restante de semana. Até a próxima. Tchau, tchau.